Bom, mais uma questão aqui resolvida do Colégio Naval. Eu sou a professora Ângela Ferreira, tá? Vou falar um pouquinho, comentar um pouquinho sobre a questão de número 48 da prova de 2019 da Colégio Naval, que diz o seguinte: considere as relações entre os átomos genéricos abaixo. Aí você tem aqui um pentágono com algumas propriedades de cada, semelhanças de cada átomo, sendo 5 átomos. Os respectivos números atômicos de massa de A são, então estou falando com relação a A e eu vou ter que usar as informações aqui contidas para achar o número atômico e a massa dele. Essa questão foi uma questão que foi anulada da prova, tá? E a gente vai ver porque que ela foi anulada, foi invertida a ordem da pergunta, porque tem o respectivamente, tá falando número atômico e massa, né? E todas as opções você tem um número atômico teoricamente maior que a massa, isso não acontece. Então, essa questão foi anulada, mas é uma questão interessante para ser trabalhada, a questão dos isótopos e dos isótons, tá? A primeira coisa aqui que a gente pode observar é que fala aqui de A e C, que eles são isótonos. O que são isótonos? São átomos que têm o mesmo número de nêutrons, tá? E você observa aqui que de B é dada a massa, né? O número que está em cima é a massa, e de C é dada a massa e o número atômico. Então, de C, eu tenho como descobrir o número de prótons pela formulinha assim, ó, massa, que é o que está no núcleo, é o número de prótons mais o número de nêutrons. Aplicando isso para C, desculpa, eu vou descobrir lá, 38 é igual a 20 mais N, que é o número de nêutrons. Eu vou descobrir que o número de nêutrons é 18. Então, eu descobri o número de nêutrons de quem? De B. Então, B também tem 18 nêutrons, certo? Outra informação, a partir disso, eu sabendo o número de nêutrons e sabendo a massa de B, eu tenho como descobrir o número atômico, o número de prótons de B, ok? Então, eu vou fazer utilizar essa mesma fórmula aqui, ó. 40, que é esse valor dado aqui, o 18 que eu encontrei, e eu quero saber o valor de P. Isolando o P aqui, eu vou achar que é 22, certo? Uma informação importante aqui, a gente descobre que A e B, eles são isótopos. O que é um isótopo? É elementos que têm o mesmo número de prótons, certo? Se eu descobrir aqui o número de prótons de B, como ele é isótopo de A, eu sei que A tem 22 prótons, certo? Então, eu descobri o número de prótons de A. Mais uma informação aí. D e C também são isótonos, né? Se eles são isótonos, eles têm o mesmo número de prótons. E nós descobrimos aqui em cima que o C tem 18 nêutrons, né? Logo, eu tenho como descobrir aqui, eu sei que D também tem 18 nêutrons, e como foi dado o número atômico dele, que é 19, eu tenho como descobrir a massa, né? Fazendo a continha aqui, massa vai ser o 18, que é o número de nêutrons, mais o número de prótons, eu vou ter a massa dele, que vai ser 37, ok? Uma próxima informação. Como C e E são isóbaros, isóbaros são elementos que têm a mesma massa. Eu sei, já que eu descobri aqui a massa de D, eu vou descobrir a massa de E. Então, a massa de E também é 37, ok? Então, se eu tenho a massa de E e tenho o número o número atômico dele, o número de prótons dele, eu tenho como descobrir o número de nêutrons, né? Então, E tem número atômico 18, tá aqui, né, o número de prótons. Eu sei a massa, então eu tenho como calcular os nêutrons, seria 19, certo? Só isolando aqui. Esse Azinho aqui que eu coloquei também porque a massa pode ser representada por A, mas não é o A daqui, não é a mesma coisa, tá? Mas o que é importante aqui é que o número de nêutrons seria 19. Então, se E tem número de nêutrons 19,
A também vai ser. Então, quais informações eu tenho até o momento do elemento A? Eu tenho que o elemento A tem 19 nêutrons e eu descobri que ele tem 22 prótons, tá? Com isso, eu tenho como calcular a massa de A, certo? Eu vou só me tirar aqui, fechar aqui para, aliás, trocar de lugar aqui. Com isso, o que eu faço, então? Eu vou calcular a massa de A. Então, eu vou calcular a massa de A. A massa de A vai ser o próton mais o nêutron. Próton, eu calculei aqui em cima de A e descobri que é 22. 22 mais 19 é 41. Então, qual seria a resposta dessa questão, né? Seria o número atômico 22 e a massa 41. Como está respectivamente, para cá, para esse aqui, eu teria um valor de 22, fazer o 22 aqui, 22, e a massa seria 41, né? Então, esses valores, eles estão trocados. A gente pode observar aqui que, por exemplo, na letra C, está 42 e 22. Se fosse 22 e 41 e 22, desculpa. Se fosse 22 e 41 seria a resposta, tá bom? Ela foi anulada porque se trocou a ordem, mas é uma questão muito interessante de ser trabalhada, a questão de semelhança dos elementos, certo? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido a questão, né? Deixa nos comentários, caso vocês tenham ficado com alguma dúvida ou não tenham entendido. Agradeço imensamente vocês terem assistido até aqui. Peço que, caso queiram outras dicas de química, siga lá no Instagram, Prof. Angela Ferreira. Compartilha o vídeo, curte, por favor. E dúvidas, como eu já falei, deixe nos comentários. Ou sugestões. Muito obrigada.